aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de tópicos contemporâneos em marketing. Eu sou o professor William Aires e creio que você já me conhece da nossa aula anterior. O assunto referente à unidade 1 foi desenvolvimento sustentável, mais precisamente sustentabilidade e responsabilidade social. Como era um assunto introdutório para que nós realmente pudéssemos debater agora o marketing sustentável, eu creio que foi importante para que vocês conhecessem o desenrolar histórico, os conceitos-chave e principalmente os elementos que acabam impactando no seu papel. Por que no seu papel? Porque o profissional do marketing ele vai gerar essa ponte entre o que a sociedade demanda e o que o mercado oferece, respeitando os princípios da preservação ao meio ambiente e também da melhoria na qualidade de vida da população. Pensando nisso, este é o tema da nossa segunda aula, a aula de hoje. Bom, como eu já mencionei, nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina de tópicos contemporâneos em marketing as questões referentes ao marketing sustentável. Como se você ainda não me conhece ou se eu deixei passar em algum momento alguma informação que ficou pendente, eu sou o professor William D'Agostini Aires. Eu trabalho as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, principalmente o marketing verde, que também é conhecido como marketing sustentável, dentro desse processo. Então, aqui eu já adianto a todos vocês que existem inúmeros conceitos atrelados a essa causa, a causa do desenvolvimento sustentável, principalmente ao comportamento do mercado. O marketing sustentável, ele também é conhecido como marketing verde ou marketing ecológico, além de outros termos indiretos, alguns outros termos específicos de algumas áreas. Então, sempre entendam que quando eu falo do marketing atrelado ao desenvolvimento sustentável, inúmeros são os conceitos porque eles ainda não foram consolidados ou parametrizados para isso. Mas, pensando em parametrizações, é um pouquinho sobre isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Primeiro, uma pergunta. Qual a importância do marketing no desenvolvimento sustentável? Como eu já mencionei, o marketing funcionará como a ponte entre as relações da sociedade com o mercado e vice-versa. Mas, principalmente, ele respeita as necessidades do meio ambiente nesse processo. Então, para que vocês possam entregar uma proposta ou, principalmente, uma publicidade eficiente que gere um impacto não só para estímulo na compra, é importante que vocês entendam as necessidades do consumidor, correspondam a todos esses processos, porque existem outras áreas que surgiram em consequência dessa demanda. A demanda por respeito ao meio ambiente e melhoria na qualidade de vida da sociedade. Então, vamos comigo? Como que eu acabo abrindo esse processo? Como eu já mencionei, o marketing sustentável também é conhecido como marketing verde, mas ele recebe inúmeras influências. Então, para que nós tenhamos uma ideia central, reuni aqui alguns pontos que tratam especificamente sobre a norma de funcionamento desse marketing, dessa abordagem de marketing. Assim como o marketing de conteúdo, o marketing digital, o marketing verde ou sustentável, ele também tem as suas nuances, as suas especificidades. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Aqui, o marketing verde trabalha com a gestão ambiental, ou seja, a importância de um planejamento do impacto que seu produto ou serviço vai ocasionar ali no meio ambiente. Meu produto requer inúmeras outras matérias-primas que estão ali em demanda ou estejam numa escassez exacerbada. Então, isso é importante levar em consideração numa gestão ambiental. Mas, dentro desse ponto, é extremamente importante que se pense: o meu produto vai gerar impacto negativo ao meio ambiente? Então, ali você vai identificar todos os pontos negativos para que você consiga fazer um planejamento do processo. Obviamente, você vai ter influência ali de outras áreas, de outros tipos de profissionais, para que consigam te fazer uma entrega qualificada desse produto, ou seja, um produto que corresponda às necessidades. Por quê? Imaginem um ciclo. O marketing é o início, porque ele vai falar às outras áreas que tipo de produto ou serviço eu
tenho que entregar ao meu consumidor, porque ele escuta o consumidor. E ao final de todo esse ciclo, é novamente o marketing que vai entregar ali o produto, apresentando esse produto ao consumidor e mostrando, está aqui a sua encomenda. É isso que nossa empresa, nossa marca, pode te proporcionar. Então sempre levem isso em consideração. Existem alguns conceitos, algumas áreas que estão correlacionadas aos princípios do marketing verde. Por exemplo, a certificação e a normatização, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ela fala um pouco sobre as normas, leis, normativas, políticas públicas, acordos internacionais que acabaram condicionando as formas produtivas, ou seja, princípios de como o produto deve ser, o que ele deve respeitar, que compostos eu não posso mais utilizar e assim por diante. Pensando também nisso, eu tenho produtos ecologicamente corretos. Muitas empresas acabaram ali se estruturando com base nessa proposta. Elas entregam uma identidade, um valor ao mercado quando elas expõem os seus produtos e principalmente os benefícios desses produtos, ou a ausência de malefícios, quando esses produtos têm um público centralizado, um público bem específico. O que significa isso, professor? Por exemplo, um produto que ele não vai gerar benefícios a todos, apenas a algum público específico. Em contrapartida, mesmo que ele tenha um nicho de mercado muito pontual, ele não deve gerar prejuízo, ou seja, impactos negativos, aos demais grupos que ele não contempla. Então, pensando nessa estruturação, o produto deve ter essa consciência ecológica, porque se eu acabo gerando impacto ao meio ambiente, eu também acabo gerando um prejuízo a alguém que não tenha interesse em arcar com este ônus. Não concorda comigo? Pensando nisso, nós também temos as políticas públicas. O que seriam as políticas públicas? Políticas de Estado, muitas vezes ações de conscientização ou até mesmo projetos que norteiam o comportamento de uma empresa, de uma marca, mas principalmente do consumidor. E eu te alerto, esse consumidor está atento aos reflexos. Vejam aqui na nossa tela, eu tenho aqui 3 demonstrações para que vocês tenham uma experiência sobre do que eu estou falando, ao demonstrar 3 marcas. Percebam, pontos relevantes, naturalidade, ou seja, a aproximação da identidade visual para o consumidor, para que esse consumidor compreenda que, como a moça aqui que está sendo demonstrada, ser natural é pertencer a um ambiente ao mesmo tempo que você preza pela sua saúde. O ser humano, no início do processo industrial, maximizava o lucro em entrega de produto, mas ele esqueceu por um pouco desse tempo de que os compostos que estavam nesses produtos poderiam ocasionar prejuízos à saúde. Então, essa visão de naturalidade, de um ser humano mais próximo da natureza, também faz parte do marketing verde. Outra situação, vejam ali o segundo exemplo, as características mais naturalizadas, as sacolas mais resistentes, a eliminação de muitos compostos que antes eram utilizados em massa, como as próprias sacolas plásticas, que hoje estão sendo substituídas por embalagens mais resistentes, que também entregam uma nova proposta de comportamento, algo que eu já vou mencionar para vocês. Além disso, os benefícios à saúde. O ser humano está cada dia mais atento aos benefícios da saúde no consumo. Vejam ali o aumento das pessoas que aderiram ao estilo de vida dos veganos, aqueles que mudaram a sua alimentação para o estilo vegetariano. Por quê? Isso não se passa apenas por novos princípios e novos valores, como é o caso da redução da exploração dos animais no processo produtivo, mas também pela nossa melhoria da qualidade de vida. É comprovado por inúmeros estudos que o consumo em excesso de determinados produtos gera, sim, algumas doenças a longo prazo. Pensando nisso tudo, eu tenho aqui mais uma campanha para mostrar para vocês a sensação. Vamos mostrá-la de uma forma ampla aqui, para que vocês consigam nortear e ter uma visão, uma sensação diferente desse processo. Aqui a moça caminha com os dizeres Sun, Sand and the Me. Significa o quê? Significa que os princípios, as características do meio ambiente,
elas estão presentes também na qualidade de vida. Ao mesmo tempo que ela mostra aqui nesse contexto um local preservado ambientalmente, mas que também oferece as necessidades. Então percebam que ao criar uma campanha, os dizeres subliminares também compõem essa nova proposta do marketing verde. Não concordam comigo? Bom, agora que vocês já têm essa sensação, vamos então entender o que é o mix de marketing ecológico. Quando eu menciono mix de marketing ou os 4 P's do marketing, na área mercadológica eles são trabalhados em frequência. Inúmeras disciplinas que mencionam esse parâmetro, inúmeros dizeres que acabam remetendo aos 4 pontos iniciais, mas entendam que esses 4 P's são tidos hoje em dia como os clássicos. Por quê? Existem autores que trabalham ali outros P's, como por exemplo os 7 P's, os 6 P's e assim por diante. Mas, adaptando aqui para a nossa necessidade, que é um mix ecológico, nós trabalhamos sempre os 4 pontos principais: produto, preço, praça, promoção. Ou, gourmetizando, adaptando a nossa necessidade de meio ambiente, eu tenho produto verde, preço ecológico, distribuição de produto ecológico e comunicação de produto ecológico. Professor, o que significa cada um deles? Eu tenho ali do lado uma imagem já mostrando um pouquinho dessa concentração, dessa visão, reunindo esses princípios. Por exemplo, um produto verde. É um produto o mais próximo do natural possível. Errado. É um produto que possa ocasionar bem-estar. Ele pensa principalmente na saúde dos seus consumidores e ele também entrega um valor. O que significa isso? Esse produto, ele não só respeita as normas, condutas, etc., que preservam o meio ambiente. Ele também se propõe a modificar o estilo de vida do seu consumidor. Ou seja, produtos que são saudáveis, produtos que respeitam as restrições alimentares de alguns consumidores, produtos que não geram um impacto ao meio ambiente de forma efetiva, como é o caso dos novos estilos de tecido, que são tecidos mais naturais. No caso da indústria alimentícia, essa visão de produto verde é ainda maior. Mas existe uma segunda classificação, uma segunda área da indústria que também tem sofrido constantemente com mudanças. Significa sofrimento negativo? Não. Significa sofrimento positivo. A indústria química e também cosmética tem se adequado constantemente às novas necessidades de preservação ao meio ambiente, dado ao impacto que seus compostos geram a curto prazo na saúde dos seus consumidores, mas também a longo prazo em caso de doenças corriqueiras e também no meio ambiente quando eles são utilizados em excesso. Como eu já mencionei na nossa aula anterior, os sabonatos é um exemplo disso. Os produtos low pool estão cada dia mais presentes na realidade, nas prateleiras aí do nosso comércio. Quando eu falo da questão alimentícia, as restrições alimentares são uma consequência de consumo de produtos nocivos à saúde em uma época anterior. Nós estamos colhendo esses frutos agora. Então, o surgimento dos produtos low sugar, low carb ou até mesmo os sem lactose são exemplos de restrições alimentares em consequência de uma indústria química, indústria alimentícia que extrapolou nos seus limites anteriormente e agora ela tem uma demanda diferenciada das novas restrições que pensam no bem-estar e na saúde do seu consumidor. Mas e o preço ecológico? É um preço justo, praticável, que leva em consideração também os custos de produção de produtos tão específicos, muitas vezes, como é o caso de alguns produtos que eles têm realmente uma estruturação no processo produtivo. Eu dou até um exemplo. Já ouviram falar do frango orgânico? Frango orgânico chega a ser um tanto estranho, afinal de contas é um animal, certo? Mas por que ele recebe esse selo, esse status, esse conceito de orgânico? Porque no seu processo de criação, aquele animal ele foi
criado e ele foi maturado de uma forma com que respeitasse a integridade, ou seja, ele como um ser vivo, ao mesmo tempo com que ele não absorvesse determinados compostos sintéticos que iriam gerar algumas mutações naquele animal e acabariam sendo consumido pelo ser humano e geraria reflexos à saúde final daquele consumidor. Então percebam que esse produto ele recebe um preço correspondente à sua produção, mas ao mesmo tempo ele deve ser acessível àqueles que desejam o seu consumo e também deve respeitar alguns outros princípios éticos, morais, que não realmente fuja a um patamar, a um teto praticado no mercado. Distribuição do produto ecológico. A distribuição do produto ecológico não respeita apenas a entrega. Ela não contempla somente o processo de levar ao consumidor. Por quê? Existe um conceito que já foi falado na aula anterior, mas aqui ele se enquadra muito bem, que é da logística reversa. O produto ele não basta ser entregue ao consumidor e contemplar suas expectativas. A preocupação na produção também tem que ser do processo de devolução das embalagens, ou seja, dos resíduos após o consumo desse produto. Vejam o caso de muitas empresas que utilizam as embalagens recicláveis ou daqueles produtos que não têm ali uma destinação clássica, como é o caso das pilhas, baterias, materiais eletrônicos, mas o seu consumidor está atento ao retorno desses produtos à sua origem para que esses compostos, essas matérias-primas possam ser reutilizados dentro da indústria ou tenham uma destinação adequada, reduzindo o seu impacto no meio ambiente. Então, o que seria a distribuição? Dentro dos 4 P's do marketing, a distribuição é correspondente à praça, ou seja, o local de acesso daquele produto, ok? No quarto e último ponto, no quarto e último P, nós temos a comunicação do produto ecológico. Nesse momento, entra aqui um conceito muito perigoso, que é o greenwashing. Por que eu falo isso? Quando eu me proponho a entrega de um produto, eu tenho que ser franco, claro e objetivo com o meu consumidor. Por quê? O meu consumidor está ali numa prateleira lendo o rótulo do meu produto. Ele sabe os compostos que estão dentro daquele produto. Se eu acabo omitindo um composto, eu estou cometendo um crime. Se eu acabo, no caso da publicidade, da entrega da imagem daquele produto, omitindo alguma informação que seria relevante ao entendimento daquele produto para o consumidor, eu também estou ocasionando um déficit, ou seja, gerando ali uma infração aos direitos do meu consumidor. Então tomem muita atenção, porque quando eu também acabo promovendo uma imagem equivocada do meu produto, eu gero esse efeito de greenwashing, que é expor uma imagem que não é a realidade. Agora que você já entendeu um pouco melhor o que seria realmente o greenwashing, é importante que você saiba as diferenças. O que é o marketing verde e o que é um greenwashing. Quando eu estou falando aqui com você e eu sou franco e realmente entrego aquilo que eu estou promovendo e respeito todos esses princípios ecologicamente corretos e socialmente responsáveis e principalmente viáveis, eu estou correspondendo às necessidades, aos princípios e à proposta do marketing verde. Mas quando a minha imagem ela vem atrelada a algo omisso, não correspondente, eu estou promovendo o greenwashing. Mas professor, por que esse nome? Greenwashing ou banho verde vem daquelas imagens que acabaram se banhando da fonte que era a valorização do que é ecologicamente correto. Como eu já mencionei em uma aula anterior, o desenvolvimento sustentável ele surgiu com um movimento ambientalista ou de respeito ao meio ambiente que prezava ali sempre pela proteção dos direitos da fauna e da flora, principalmente da manutenção da entrega das matérias-primas, ou seja, promover a capacidade do meio ambiente de se renovar. Isso significou o quê? Que ocorreu uma conscientização conjunta em que os consumidores valorizaram muito a partir de determinado ponto, o consumo de produtos que sejam benéficos à sua saúde, ao seu bem-estar e também respeitem ao meio ambiente.
Então, as empresas que não conseguiram se adaptar, para conseguir conquistar esse consumidor, elas maquiavam esses produtos, oferecendo uma proposta de valor, ou seja, fazendo uma publicidade enganosa aos seus consumidores, dizendo que seus produtos tinham determinados benefícios ou não tinham determinados compostos que ocasionavam déficits à saúde do seu consumidor. Assim, o consumidor continuaria consumindo livremente, sendo enganado pelaquela marca. Então, tomem muito cuidado, porque o greenwashing acaba se separando por uma linha muito tênue do que significa a proposta realmente do marketing verde. Então, tudo isso é separado por um ponto fulminante, que é a ética nos negócios. Percebam que as empresas cada dia menos têm atacado algumas abordagens de outras empresas, gerando aquela competitividade massiva. Por quê? A ética, ela impera nesse momento, condicionando esse comportamento de uma forma saudável, pacífica. Então, empresas que atacam outras empresas, não é legal. E empresas que praticam greenwashing de empresas que não praticam greenwashing. Qual que é a diferença? É que uma não consegue enxergar o problema ou o erro da outra. Cabe a quem, então, realmente cobrar essas mudanças? Ao consumidor. E atualmente aos órgãos reguladores, como é o caso do próprio Inmetro. Mas percebam que esse ponto é extremamente relevante no processo de criação de uma identidade. E uma imagem que é impactada com algo negativo demora muito tempo a perder esse impacto negativo. Não concorda? Pensando nisso, vamos a alguns marcos históricos aqui para trabalhar essa questão. Primeiro, a COP, Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Dentro do processo de construção do conceito de desenvolvimento sustentável, as conferências ou convenções, como é um modelo um pouco parecido com as conferências, porém ele é um pouco menos democraticamente debatido. Pensando melhor, conferências de conferir, então, se consulta ao público atingido sobre uma ação que vai ser colocada em prática. Convenção reúne apenas chefes de Estado ou de governo para debater um determinado tema, conferindo com uma equipe técnica. Então percebam que a estratégia muda um pouco. Existe uma melhor que a outra? Não, apenas a abordagem modifica-se. As COPs acontecem constantemente, as convenções sobre as mudanças climáticas, por quê? A questão da prática e do consumo na economia é constante. Então, entender se o desenvolvimento sustentável realmente está se desenvolvendo e progredindo é importante. Qual que é a preocupação? Quem pode ser atingido caso isso não esteja acontecendo? Lembrando que as mudanças climáticas foram um dos fatores de atenção no processo de criação do movimento ambientalista, que gerou futuramente a proposta de desenvolvimento sustentável. Então, elas acontecem frequentemente e elas medem assim, esse impacto que ainda acontece no meio ambiente. O Protocolo de Kyoto, ele foi um documento internacional que requeria a todos os estados, a todos os países participantes desse tratado, uma meta de redução de emissão de gases, ou seja, cada um dos países iria gerar políticas públicas, legislações pertinentes à sua necessidade, para que as suas empresas, as suas indústrias poluíssem cada vez menos o meio ambiente e também assim gerariam menos gases de efeito estufa, desacelerando o aquecimento global. O Tratado Internacional, que também recebeu o nome da cidade de Kyoto, no Japão, onde foi realizada a reunião e se firmou esse acordo, tem essa característica porque muitos países assinaram. Significa o quê? Que eles se tornaram cientes sobre aquele documento, mas nem todos colocaram em prática, gerando isso através de uma força de lei em seus estados. Foi muito o caso dos Estados Unidos, que teve ali uma grande polêmica no processo deles realmente aderirem ao protocolo ou não, dado que eles alegavam a desaceleração dos seus métodos produtivos. Isso também aconteceu em inúmeros outros países, mas não teve um foco ali publicitário e também jornalístico tão grande. Mas, agora pensando um pouco mais adiante, nós temos os ODS, logo mais ali ao canto. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles impactam direta e indiretamente o comportamento do marketing. Por quê? Se eles objetivam mudanças sociais,
e o marketing escuta a sociedade para conseguir fazer uma entrega num produto ou serviço que corresponda a essa necessidade, significa que os ODS influenciam o todo e o todo impacta o comportamento do marketing. Compreendo esse fator como algo logístico, é algo que tem uma constância. Mas e aí? O que tem que mudar? Pensando nesses aspectos, eu tenho 3 pontos básicos aqui para vocês. Primeiro, emissão de gases, como eu já mencionei no protocolo de Kyoto. Temos 2 parâmetros, 37% até 2025, ou seja, 37% de redução do que está sendo gerado atualmente. Mais um fator, 45% até 2030, então mais 5 anos, então a intenção é diminuir ainda mais a emissão desses gases. Reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas. Tudo aquilo que foi retirado deve ser colocado de volta, porque se ele estava ali ele deve se alocar. Pensando também nisso, nós temos o desmatamento. O desmatamento na Amazônia ele deve ser freado, porque se entende que a floresta tem uma elevada participação na produção farmacêutica, ou seja, de remédios, ao mesmo tempo que na manutenção do equilíbrio das distribuições das massas de ar pelo globo, ou seja, impactando também na questão do aquecimento global. Se eu retiro algo que eu preciso, eu tenho um déficit. Pense no seguinte modo, eu perdi um pulmão, eu consigo respirar da mesma forma que anteriormente? Obviamente não. Se a Amazônia é um dos pulmões da Terra e o outro é o oceano, estes dois têm que ser levados em consideração frequente. Então, o desmatamento na Amazônia é um foco global nesse processo. Mas isso não é tudo. Eu tenho aqui alguns padrões. Lembra que eu mencionei que nós trabalharíamos inúmeros padrões para que realmente o comportamento do marketing fosse parametrizado? O primeiro é o sistema B Corp. Ele promove melhorias continuadas. O que significa isso? Eu vou mensurar constantemente os resultados alcançados para saber se houve sim uma mudança naquela curva. Ou seja, se os meus números indicam um crescimento ou um declínio de um resultado positivo, questões realmente numéricas. Aqui, o Global Reporting Initiative, ou GRI, é um parâmetro de condicionamento legal que mostra, através de dados, os resultados e as ações de uma instituição, de uma organização. Eu te dou até um exemplo. Há organizações que são obrigadas a seguir os padrões GRI. Outras aderem voluntariamente aos padrões GRI e adaptam as suas ações para uma composição-chave correspondente a esse GRI. Nossa, professor, muito complexo. Não consegui entender. Vou te dar um exemplo. Vamos à prática. A Unicesumar não é um tipo de organização que oferece riscos ambientais de larga escala. Significa que ela não é obrigada a aderir ao modelo GRI. Em contrapartida, como é uma instituição da área do conhecimento, da educação, se aderiu ao modelo GRI voluntariamente e se promove relatórios anuais, que são os relatórios que expõem as suas ações de responsabilidade social. Você conhece alguma empresa que realiza relatórios de responsabilidade social e balanços ambientais ou sociais? São típicos documentos de acesso público, ou seja, eles devem estar em plataformas abertas para que os consumidores tomem consentimento ali, tomem conhecimento do que a empresa a qual eles consomem produtos e serviços tem feito para o benefício da sociedade. Então, eu te convido a acessar a aba Responsabilidade Social da página institucional da Unicesumar e verificar o relatório do ano anterior correspondente às ações, iniciativas e projetos de responsabilidade social, segmentado em suas inúmeras naturezas, como, por exemplo, os projetos pautados na questão ambiental ou os projetos pautados na área educacional, social, que correspondem a um padrão GRI. Ou seja, o GRI é um modelo de como eu devo apresentar meus dados, gerir as minhas ações e desenvolver o meu plano de relacionamento com a sociedade. O Integrated
Reporting Council, ou IIRC, ele é correspondente a uma coalizão global de reguladores. O que significa regulação? Digamos que um gerente, um chefe, ele gera uma regulação dos processos. Há aqueles que oferecem ações a serem feitas e aqueles que demandam essas ações. O seu papel no meio do caminho é nortear, validar aquela ação, certo? Então, a sociedade como um todo, ou seja organizada através de organizações não governamentais representadas pelo Estado ou até mesmo pelas empresas e suas corporações, associações diversas, elas geram um condicionamento do comportamento social. O que significa isso? Se uma empresa é socialmente e ambientalmente responsável e suas ações são pautadas nessa ética, nesse princípio lógico global, e sua concorrente não é, essa mesma empresa gerará uma pressão, seja pelo exemplo ou seja por uma coerção indireta, mostrando que ela está realmente retendo um público mais atento a esses aspectos ambientais, para que essa empresa que ainda não se adaptou a essa nova necessidade, que é o desenvolvimento sustentável, esteja se adaptando e se atrelando a essa nova visão de mercado, essa nova visão de comportamento de uma sociedade. Então, a coalizão baseia-se nesses princípios éticos e legais e ambientais para que todos tenham um comportamento equivalente. Aqui mais alguns exemplos. O Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE. Ele é um índice que causa um ranqueamento de diversas empresas que estão aderindo, qual a quantidade que elas têm aderido, qual é a sua participação e seus resultados. Para que isso serve? Esse índice ele é exposto no Banco Mundial e principalmente na Bolsa de Valores, na Bovespa. Esses índices servem para que aqueles que desejam investir nas empresas e eles estão atentos a essas causas ambientais, eles tenham ali indicações de empresas que estão atentas à causa ambiental e merecem o seu investimento. Eu te dou até um exemplo, mais precisamente, uma pergunta. Você investiria seus recursos, seu capital em um barco que tende a afundar? Porque é assim que são enxergadas as empresas que não aderem às causas ambientais. Ao contrário daquelas que, por sua vez, estão extremamente atreladas, atentas às causas ambientais e geram uma constante sustentabilidade econômica e ambiental, principalmente dos seus processos. Ou seja, empresas que vão se manter no mercado. Sabendo disso, o consumidor irá aderir e investir nessas empresas, que são empresas de capital aberto neste caso, e terá o seu retorno considerando que a gestão, a governança corporativa dessa empresa corresponde àquilo que ele espera. O mesmo acontece no Dow Jones Sustainability Index, ou DJSI. Esse indexador ou esse parametrizador é da Bolsa de Valores de Nova York. Ele segue o equivalente ao que acontece aqui na Bovespa. E ele também faz esse tipo de indexação. Porém, ele funciona com padrões mais amplos, estabelecendo critérios para que as empresas sejam avaliadas e os motivos que levam essas empresas a terem um foco na indicação de valores ou não. Vocês já escutaram alguma reportagem dizendo, olha, as ações de determinada empresa cresceu na bolsa, está em alta na bolsa. Por quê? As relações públicas dessa empresa acabam impactando na imagem. Significa que a demanda por investimento naquela empresa aumenta, então isso também é influenciado por esses indexadores, por esses índices. E por último, e não menos importante, os eventos, as conferências, os seminários, workshops e webinars. Esse tipo de evento, seja ele online, como acontece muito atualmente, ou seja presencial, que debate as causas relacionadas ao meio ambiente, as formas de relacionamento com a sociedade e o consumidor, eles são crescentes, são necessários porque investidores e profissionais da área mercadológica que estão cientes sobre as necessidades e principalmente as estratégias que estão sendo utilizadas, eles tendem a terem ações pontuais, relevantes e de impacto.
Então pensem também, o meio acadêmico também é um local importante. Por isso que nós estamos discutindo sobre esse tema aqui. Perceba que você tem acesso a informações importantes aqui nesse momento que vão agregar valor à sua formação e, obviamente, no seu desempenho profissional no mercado. Concorda comigo? Bom, mas e aí, professor? Você me disse que existiam tantos parâmetros, esses são alguns parâmetros. Como esses parâmetros se comportam no mercado? Para isso, para que vocês possam entender melhor sobre esses parâmetros, é importante que vocês entendam sobre as questões de globalização. O que a globalização tem a ver com o papel do marketing? Se sua empresa deseja participação internacional, se inserir em outro mercado, vender para outro país, você precisa saber disso. Então, isso é muito importante saber dos parâmetros de comercialização e também de comportamento. Vejam, aqui no Brasil nós temos a rotulagem ambiental, ou seja, as informações que precisam estar nos rótulos, nas embalagens dos produtos. Elas respeitam dois princípios-chave. Primeiro, a ISO 14000. A ISO 14000 e a família de normas da ISO 14000, isso vocês devem entender o seguinte, quando eu falo família de normas, por exemplo, a ISO 14000 até a ISO 14999 é a família. A sequência que segue a 14000 é tudo vinculado à família da norma ISO 14000. Compreendem esse fator? Pensando sobre isso, a ISO 14000 estabeleceu dois pontos centrais. O sistema de gestão ambiental, ou seja, a forma que as empresas e os negócios deveriam se comportar para ter uma entrega qualificada ao mercado, e entendendo o ciclo de vida do produto. O que significa o ciclo de vida de produto? Por exemplo, eu compro um alimento, ou eu compro um produto cosmético, e esse produto terá um tempo de utilização pelo consumidor e ele pode gerar um resíduo ou não, dependendo da abordagem que entrega esse produto. Quando eu falo no ciclo de vida, eu tenho que entender o momento em que ele sai, como ele está se comportando no mercado, o tempo que ele supriu a demanda do meu consumidor, o tempo de venda dele e, posteriormente, a queda ou o declínio daquelas vendas e o retorno para um reenvasamento, o retorno para uma recontextualização, uma nova proposta daquele produto. Isso tudo é baseado na ISO. ISO é uma organização internacional de normatização, ou seja, de regulamentação, que estabelece padrões internacionais para os produtos. Vejam o caso do leite. O leite é um produto que é comercializado em forma local ou em forma não local. Para que esse leite possa chegar a uma outra organização, um novo país talvez, ele precisa estabelecer padrões mínimos de qualidade. Significa que um país só aceita vender um determinado produto, como é o caso do leite, que já gerou muitas reportagens a respeito, caso ele tenha um padrão de qualidade mínimo, ou seja, ele tenha ali os seus padrões de entrega para o consumidor final. Caso ele não corresponda àquele padrão de entrega, ele não pode ser comercializado. Para que isso serve? Para proteger o mercado interno que realmente está atrelado e precisa se adaptar a essas normatizações para realmente poder vender o seu produto. As normas ISO, elas geram também o que nós chamamos de selos e certificações. Os selos são os reconhecimentos e as certificações são o reconhecimento de um alto padrão de acordo com o que se propõe, seja de qualidade ou de respeito ao meio ambiente. Tá, professor, mas aí o que significa sistema integrado de gestão sustentável? O sistema foi criado para gerar uma parametrização, neste caso um organograma, de como funcionaria a questão da gestão ambiental no nível local, ou seja, no Brasil. Esse sistema ele é atrelado a inúmeros órgãos, como o Inmetro, o IBAMA, que acabam gerando ali a fiscalização e até mesmo com o condicionamento do comportamento daquelas empresas. Vejam o exemplo do Inmetro. O Inmetro possui inúmeras normas, inúmeras certificações ao fiscalizar determinados produtos. Por exemplo, itens de consumo básico de constância.
Sabe o pacote de 5 quilos de arroz, que agora também é de 1 quilo? Para que ele fosse comercializado daquela forma, não bastava ali o consentimento, olha, o vendedor deseja vender assim. Ele corresponde a um parâmetro inicial exigido pelo Inmetro. Vou ousar um pouco mais. Seguridade. Produtos que acabam podendo gerar algum impacto na segurança do consumidor, ou seja, é seguro usar ou não, eles passam por uma parametrização, eles estabelecem normas de quais são os valores mínimos e máximos que o seu consumidor precisa levar em consideração e também no ato da produção. Vou dar um exemplo bem específico. As camas. Ao comprar uma cama, você obviamente escutou um vendedor falando: que tamanho você precisa? Eu tenho solteiro, casal, queen ou king. O que significa isso? Cada um desses modelos tem uma métrica, ou seja, suas medidas são padronizadas. Para que significa isso? Para que você consiga ter um condicionante ali, você consequentemente tenha acesso a subprodutos que respeitem esse parâmetro. Como é o caso da cama de casal ou a queen, que tem as suas medidas, e você vai precisar comprar um lençol que tenha as mesmas medidas correspondentes ao produto que demanda esse subproduto. Entendem a importância de uma normatização dentro do processo de criação do marketing e a relevância disso num processo de comercialização, produção, exploração, manter todo esse sistema cíclico. Bom, para que vocês entendam ainda mais o meu sistema aqui, eu tenho a sua divisão. O sistema de gestão ele é dividido em SGQ, SGA, SGSSO. Primeiro, qualidade. Sistema de gestão da qualidade, ele corresponde à qualidade dos produtos e serviços, como eu acabei de mencionar. Existe um parâmetro mínimo para se entender que um produto entrega qualidade, tem a qualidade mínima exigida. Por exemplo, ao comercializar ali um produto que ele tem um prazo de validade, significa que se garante a qualidade de uso, que o consumidor pode sim utilizar aquele produto, porque ele está dentro do prazo de validade. Já viram empresas falando para o consumidor não consumir um determinado lote? Os lotes também são delimitações de uma entrega ou de uma quantidade de produto que saiu ali de uma fábrica e ele estabelece um quantitativo, um qualitativo. Significa que se eles estão falando para não consumir aquele lote, foi identificado pós-produção que ele não correspondeu a um padrão de qualidade e pode impactar a segurança e o bem-estar do seu consumidor. No sistema de gestão ambiental, o SGA, ele corresponde ao impacto que aquele produto pode gerar pós-consumo ao meio ambiente ou se não consumido, e ele também entende os resíduos sólidos, ou seja, o lixo que é gerado por esse produto após o seu consumo final, após a sua utilização e comercialização. Significa que, no ato da produção, deve-se levar em consideração o que acontece depois, porque o meio ambiente será o impactado. Caso esse produto respeite todas essas normas, o seu impacto ele é administrado, ele é gerido de uma forma eficiente, que ele é reduzido. Caso ele não seja feito dessa forma, o impacto ao meio ambiente ele acontece. Mas e aí também é levado em consideração o tipo de impacto. Por exemplo, embalagens biodegradáveis ou embalagens plásticas que vão demorar anos para se decomporem no meio ambiente. São exemplos básicos. No SGSSO, Saúde e Segurança Ocupacional, eu estou levando em consideração o bem-estar daqueles que estão ali em contato no processo produtivo, o próprio trabalhador. Vejam as fábricas que oferecem o EPI, Equipamento Técnico de Segurança. Esse equipamento de proteção individual, ele tem o intuito de oferecer a proteção àquele que está em contato direto com algum composto que foi necessário durante o processo produtivo. Ou também no processo de segurança. Vejam o caso dos capacetes que oferecem segurança aos trabalhadores da engenharia civil, no processo de construção de um prédio, lembrando que nós acabamos ali expostos a alguns perigos do ambiente de trabalho. Então, esse sistema de gestão
prezando pelo princípio do bem-estar dos ODS e também do desenvolvimento sustentável, se propõe ali para a sociedade, ele leva em consideração o trabalhador ali como um ator constante na promoção e na produção desses produtos que acabam entregando valor na sua destinação final. O SIG, Sistema Integrado de Gestão, ele é ancorado em três ISOs, ou seja, 3 normas internacionais. A ISO 9001 de 2015, ela parametrizou e ela instituiu o sistema de gestão desse processo. Pensem que ela foi a primeira norma a instaurar a forma de funcionamento. A ISO 14001 de 2015, ela gera certificação e também ela mensura as questões de impacto ambiental. O que é uma certificação? Uma empresa recebe um certificado de exemplo a ser seguido através do seu comportamento. Ela é monitorada, ela passa por uma auditoria e essa certificação ela considera aquela empresa um real padrão de funcionamento correspondente à norma. Essa certificação ela geralmente tem um prazo de validade, chegando próximo ao vencimento, a empresa passa por uma nova auditoria para saber se ela continua certificável ou não. A ISO 45001 de 2018, ela trabalha sobre o sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. É como eu mencionei, os equipamentos de segurança, a necessidade de uma gestão que pense no trabalhador que está ali presente naquele processo de produção do produto e de entrega desse produto. Para o produto ser ecologicamente correto e respeite o mix ecológico que eu mencionei lá no início da aula, ele precisa sim ser considerado nesse processo, ele precisa estar presente aqui. O seu bem-estar é algo a ser considerado aqui, sempre por causa da proposta de desenvolvimento sustentável. Por fim, não menos importante e fazendo parte de todo um ciclo lógico, nós temos o ciclo PDCA, que significa Plan, Do, Check, Act, ou, no bom português, planejamento, executar, verificar e atuar. Esse ciclo ele é constante, ou seja, ao chegar no final, ele volta para o começo. Significa que precisei refazer o meu planejamento? Talvez sim, ou você precise apenas atualizar o seu planejamento, passando novamente pelas outras etapas do ciclo. Por exemplo, vou colocar um produto no mercado. Esse produto tem a minha entrega de valor. Ele supre a demanda do meu consumidor. Ele tem uma equipe técnica presente no processo. Ele tem todo um parâmetro de funcionamento, então ele vai primeiro, vai requerer as matérias-primas necessárias e depois ele vai ser produzido. Então eu acabei planejando. Então eu fiz o planejamento do processo, então aqui eu já inicio um ciclo PDCA. Depois eu vou executar. Aqui eu já coloco em prática, já tenho a entrega da minha matéria-prima, já produzi o meu produto e já vou fazer a entrega do meu produto. Feito isso, vocês já estão na segunda etapa, que é o executar. A terceira etapa é o verificar. Aí eu vou entender se realmente a saída do meu produto é eficiente, se aquele produto está sendo bem aceito pelo consumidor. O meu consumidor atualmente, que está constantemente conectado nas mídias digitais, ele tende a me dar muito feedback, algo que anteriormente eu precisaria de uma pesquisa-chave ou entender melhor o consumidor. Atualmente é muito mais acessível por essa repercussão midiática. Então, verificar ficou ainda melhor e mais prático. Com base nessa verificação e no feedback que você recebe, chega a hora da última etapa, que é o atuar ou consertar, como algumas bibliografias propõem. Aqui você vai verificar se precisa de melhora, qual é a melhora e como você pode fazer essa melhora. Feito isso, é a hora do quê? De planejar de novo. Então você inicia novamente o ciclo e mantém esse produto, serviço ou até mesmo o funcionamento central do seu processo constantemente dentro do ciclo PDCA. E aí, qual é a gestão sustentável em marketing? Ela respeita causas. Essas causas, elas são baseadas em filantropia corporativa, ou seja, abdicar de um percentual de lucro para entregar valor à sociedade. Ela requer, então, esses recursos próprios. Ela tem um posicionamento da empresa em frente ao mercado, ou seja, como a empresa é vista.
e ela mantém o relacionamento com os stakeholders, ou seja, todos aqueles que são relacionados à empresa, sejam fornecedores, sejam acionistas, sejam colaboradores ou até mesmo os clientes. Além disso, o marketing social ele respeita também esses princípios. Percebam que aqui eu dei dois conceitos que são subvinculados, ou seja, eles são segmentados no marketing sustentável. O marketing de causas, ou seja, a causa que ele representa, e o marketing social. O marketing social ele está estruturado novamente em mais 4 segmentações. As cognitivas, ou seja, o estímulo intelectual que você oferece naquela ação. Marketing, as campanhas de ação, que é você chamar o seu colaborador, o seu stakeholder à prática. As campanhas de comportamento é você estimular comportamentos positivos ou reprimir comportamentos negativos. E as campanhas de valor, que é você promover uma nova ótica, um novo comportamento social. E aí nós chegamos nesse padrão, nessa sensação aqui. Você verifica nesse vídeo aqui comigo que a entrega de valor, ela amplifica os horizontes. É essa mensagem que eu gostaria de mostrar ao final da nossa aula, agradecendo a todos que estiveram aqui comigo e passando a bola agora ao próximo professor que trabalhará o próximo tópico contemporâneo no marketing. Eu fui o professor William Aires, agradeço a sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!